Nesta videoaula, vamos tratar de um aspecto específico de imagens, a resolução. No Photoshop, mas também em qualquer outra ferramenta que trabalha com imagens bitmap, ao criar uma nova imagem, é normal nós encontrarmos entre os vários parâmetros dessa imagem um chamado resolução. A resolução pode estar em pixels por centímetro ou, um padrão mais utilizado, pixels por polegadas, as famosas DPI. Tipicamente, vocês enxergam a resolução como 72 dpi quando usada a imagem para a web. É um padrão que se adotou, e 300 dpi quando usado para impressão. O que é dpi? O que são esses pixels por polegada? Para falarmos sobre resolução em imagens web, primeiro eu lanço um desafio. Vamos criar duas imagens, uma com 100 pixels de largura e 100 pixels de altura, numa resolução de 72 pixels por polegada, 72 dpi. Está aqui. Vamos inclusive mostrar que estamos vendo na resolução 100%, quer dizer, o tamanho real dos pixels. E agora vamos criar uma nova imagem. Só que não faremos em 72 dpi, faremos em 300 dpi. A minha pergunta é: qual das duas imagens será maior? As duas imagens têm exatamente o mesmo tamanho: 100 pixels de largura, 100 pixels de altura. Como no monitor eles são mostrados um pixel do lado do outro, você tem os 10.000 pixels exatamente iguais nas duas imagens. A resolução não afeta a imagem como mostrada na web. Sequer é verdade que 72 pixels por polegada tenha uma relação direta com o tamanho de uma imagem no seu monitor. Em tese, 72 pixels por polegada, diríamos, se o monitor trabalhasse dessa forma, que uma imagem de 72 pixels, poderíamos fazer aqui uma imagem um pouquinho menor, teria, medindo com uma régua, exatamente uma polegada. Isso não é verdade. Tanto não é verdade que você poderia, em qualquer monitor, trocar o que? A resolução do monitor. Ou seja, a quantidade de pixels que você coloca no seu monitor. O seu monitor pode ficar com pixels maiores ou menores. Isso significa que 100 pixels vai ter um tamanho maior ou menor de acordo com a resolução do seu monitor. Mas, assumindo como verdade que o tamanho da sua imagem vai depender do número de pixels dela quando mostrada no monitor, por que exatamente devemos nos preocupar com a resolução? Devemos nos preocupar com a resolução quando pensamos que aquela imagem será impressa. Vamos imaginar uma situação não de um monitor, vamos imaginar uma situação de uma máquina que imprime determinada imagem. Vamos supor que tenhamos uma impressora que imprime em 300 dpi uma imagem, ou seja, 300 pontos a cada polegada. Vamos imaginar uma outra que imprima a mesma imagem em 400 pontos por polegada. O que você imagina quando você quer enviar uma imagem para uma gráfica? Você imagina que aquela imagem vai ser impressa num determinado tamanho. Você não quer saber quantos pontos exatamente vão ser colocados em cada polegada ou em cada centímetro. O que você quer é fazer uma imagem de 10 centímetros ou 20 centímetros. Então vamos imaginar agora que estamos abrindo uma nova imagem. Mas vamos imaginar também que nós tenhamos, por exemplo, uma imagem que trabalhe com 300 pixels por centímetro. Ok?
e eu talvez queira ter uma imagem de 4 por 4 centímetros. Será que eu vou ter que calcular quantos pontos eu devo ter na imagem? E será que se eu mandar para uma gráfica e isso for impresso de alguma forma num outro tamanho de pixels, eu não vou ter mais os meus 4 centímetros? Não, pois eu posso dizer que a minha imagem tem 4 centímetros por 4 centímetros e haverá tantos pixels quantos necessários para 4 centímetros por 4 centímetros na resolução, que é uma boa resolução para impressão, de 300 pixels por polegada. Se o mecanismo de impressão vai imprimir de uma forma com mais ou menos pixels a cada polegada, ainda assim eu quero que aquela imagem tenha 4 centímetros por 4 centímetros. Aqui temos uma imagem, então, de 4 centímetros por 4 centímetros. Se eu criar uma nova imagem de 4 centímetros por 4 centímetros com outro tipo de resolução, nós teremos uma imagem muito maior. Por quê? Pois para botarmos 600 pontos a cada polegada e termos os mesmos 4 centímetros, precisaríamos de muito mais pixels. Mas essas duas imagens, quando enviadas para uma gráfica, terão uma impressão do mesmo tamanho, 4 centímetros por 4 centímetros. Inclusive, se a gráfica imprimir em 300 pontos por polegada, ambas terão em essência a mesma qualidade. Na verdade, se a gráfica vai trabalhar em 300 pontos por polegada, não faz sentido eu criar uma imagem com mais resolução. Ela terá mais pixels e não vai agregar nada em qualidade em relação a ter já exatamente o número de pixels por polegadas que serão impressos. Em resumo, a resolução define a quantidade de pixels por polegadas ou por centímetros. Se eu trabalho apenas num monitor, eu não preciso me preocupar tanto com a resolução, porque o que realmente vai definir o tamanho da imagem é a quantidade de pixels. E quando eu trabalho num monitor, faz mais sentido eu pensar uma imagem de tantos pixels por tantos pixels. Porém, quando eu vou imprimir uma imagem, é importante eu saber qual é o tamanho em que ela ficará impressa. Para saber o tamanho em que ela ficará impressa, é mais conveniente, para não ter que ficar fazendo cálculos de conversão e me preocupar com o tipo de resolução específico da impressão, trabalharmos com 300 pontos por polegada, definirmos o tamanho em centímetros que desejamos e a ferramenta gráfica que utilizarmos vai criar uma imagem com a quantidade de pixels necessárias para imprimir naquele tamanho com aquela resolução.